Fala, Trailblazer, tudo bem? Estou aqui com o meu grande amigo Guilherme, mais uma vez, trazendo notícias fresquinhas aí da semana do que ocorreu no universo Salesforce. E aí, Gui, como é que você tá? Muito frio? Ah, aqui eu sou friento, né, Brunão? Apesar de gostar de frio, eu sou bastante friento, mas tá tudo jóia e friozinho tá chegando devagarzinho, né? É isso aí. Pessoal, a gente separou aqui algumas notícias aí do universo de negócios, do que está ocorrendo aí na Salesforce. E o Gui também separou algumas notícias técnicas aí para deixar vocês antenados com tudo que está vindo aí, principalmente com o Winter 21, certo, Gui? É isso aí, galera. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Eu peguei a primeira notícia que eu peguei, a Market Research fez uma pesquisa, né? E como a gente já está prevendo aí, o mercado de serviços de tecnologia e CRM vai ter uma alta até 2026, uma alta grande. Então, prova mais uma vez o que a gente falou na news passada, o quanto a Salesforce está se preocupando e está de olho no customer centric, né? Então, surfando essa onda, né? A pandemia é ruim para todo mundo, mas as empresas estão tendo que se reinventar. E aí, como a gente também comentou na passada, a criação de 3 produtos na Salesforce mostra isso e mostra que ela está preocupada. E a pesquisa da Market Research só vem a calhar o que a gente comentou na semana passada, né, Gui? Com certeza, Brunão. Certamente a gente vê um crescimento exponencial de Salesforce e quando a gente fala de Salesforce é do ecossistema como um todo. E falando de ecossistema envolve produto, pessoas, carreira, clientes utilizando a plataforma, né? E se eu for olhar lá em 2016, quando eu comecei com o Salesforce e comparar agora, já deu um baita de um boom. Não sei se você concorda de quando você começou. E olhar Sim, ainda para frente do roadmap e ver que a gente tem possibilidade de um crescimento muito mais exponencial, só mostra que a gente está no caminho certo e escolhemos a empresa e tecnologia correta, né? exato, Gui, exato. Estamos surfando a onda junto. A crista do galo, quando o pessoal fala. A crista do galo. Pessoal, a segunda notícia que eu trago é uma notícia acho que bem legal também, e aí mostra também um pouco da preocupação que a Salesforce tem com seus funcionários, né? Então, a volta para os escritórios estava prevista para início desse próximo ano, 2021, mas agora ela foi estendida até 31 de julho, início de agosto, para os funcionários voltarem e poderem se planejar de forma mais calma e tranquila para voltar à vida normal, né? Então, eu acho que isso é uma outra iniciativa que mostra o quanto a Salesforce se preocupa não só com o customer centric, né, mas com o employee centric também. Então, acho que isso é muito bacana. E sempre quando a Salesforce lança algo assim, pode ter certeza que daqui a pouco as outras empresas vão acabar copiando e seguindo essa mesma toada de ideias. E é exatamente isso. A gente não vê nada na Salesforce falando de mercado que é divulgado premeditado, né? Então não tem nada com premeditação, antecipado, colocando, como meu pai diz, o carro na frente dos bois, né? Uhum. E ela valoriza muito realmente o seu maior patrimônio, que são os funcionários, a Ohana, né? Que 49 também mil pessoas, Gui. 49 mil pessoas. E exatamente isso, eles estão muito preocupados com a saúde dos funcionários, realmente só estão abrindo escritórios onde tem sinal verde para essa reabertura mesmo, mas qualquer incidência de fato em que piora ou agrava a situação do próprio Covid, esses funcionários de qualquer forma estão autorizados agora a trabalhar até o meio do ano que vem remotamente, né? Então, tem a opção de você ir para o escritório para onde já abriu, mas se ainda você não se Uhum. sente seguro, você pode trabalhar work safe from home, igual eles falam, né? E não tem Uhum. problema nenhum. E eles provêm todo tipo de suporte para que você consiga trabalhar da sua casa, mesmo que você não estava preparado antes do Covid. Pô, isso é muito legal, né, Gui? Então a gente vê algumas empresas como a Salesforce ajudando monetariamente os funcionários a montar sua própria estrutura. A gente vê outras empresas também trabalhando em entregar o que as pessoas usavam no escritório. Então acho que esse tipo de iniciativa ajuda, né? Ainda mais nesse período que é difícil trabalhar de casa, né? Tem gente que tem filho e tudo mais. Não é fácil, mas a gente está se reinventando e as empresas apoiando os funcionários, eu acho que é muito importante. É um Com papel bem certeza. legal. Aí eu trouxe mais uma notícia, na verdade são duas, né? Uma saiu na Forbes também, então uma fonte muito bacana. A Salesforce tinha uma previsão de Wall Street
de aumentar em $67 a sua 67 centavos de dólares a sua ação, e ela atingiu 1,44. Então, isso também mostra, enquanto outras empresas estão down, a Salesforce continua nesse crescimento. E uma notícia que foi da Forbes é que o Mark Benioff chegou a 10 bi de dólar. Então, querido Mark está bem, né? Então, a gente conta com ele aí para cada vez mais inovar dentro da Salesforce para trazer novos produtos e tecnologias para a gente. Hashtag Mark me adota. Hashtag Mark me adota. Muito bacana, muito bacana. E aí, Gui, consegue contar aí para a gente também as notícias que você tem fresquinhas aí? Opa, Brunão, vamos lá. Para quem estiver vendo no vídeo, eu estou compartilhando a tela a partir de agora. Primeira notícia, pessoal, é que a Salesforce divulgou essa semana um Learning Camp exclusivo para parceiros, tá? E é uma iniciativa muito legal para quem é parceiro da Salesforce. É uma iniciativa que certamente vai ajudar esses parceiros a qualificar seus profissionais de uma maneira muito mais inteligente e muito mais rápida. Então, aqui nós temos um link que também estará na descrição do episódio para você, tanto no canal quanto nos canais de streaming também. E aqui é muito legal que ele evidencia a capacitação de todos os parceiros de acordo com algumas áreas. Então, aqui nós temos, por exemplo, CPQ, nós temos Service Cloud, nós temos Community Cloud, ou seja, inclusive também fomentando a questão do uso da App Exchange através dos parceiros que desenvolvem aplicações. Então, é bem legal essa iniciativa. O link estará aqui para você. Inclusive, eles divulgaram um próprio mapinha de qual é esse roadmap que esses parceiros têm que fazer para conseguir atingir. Então, Trailhead for Partners, nós temos aqui Trailhead, que tem os projetos e módulos, nós temos os pontos e badges, alcançando uma trilha aqui também de um conjunto de super badges que vai ajudar essas pessoas a serem mais certificadas. E, por fim, vem a Salesforce ajudando, tendo mais um caminho exclusivo aí para parceiros na qualificação da sua equipe. Bem bacana, né, Brunão? Cara, eu acho isso uma iniciativa muito, muito bacana, cara. Então, acho que apoiar os parceiros, ela consegue apoiar o cliente final, que eu acho que esse é o intuito final dessa iniciativa. Então, eu acho que é uma relação ganha-ganha para todo mundo. Muito bacana a iniciativa. É uma cadeia exatamente de aprendizado, porque a partir do momento que você tem uma pessoa dentro desse ciclo qualificada e essa pessoa está envolvida com cliente, está envolvido com parceiro, exatamente, está envolvido em todo o processo em que ajude uma implementação de Salesforce, falando para um viés muito mais técnico, essa pessoa pode ser multiplicadora de conhecimento e pode qualificar outras pessoas, inspirar outras pessoas para que o ecossistema rode, né? Então é uma iniciativa bem legal mesmo. Contaminar no bom sentido, né? Exatamente. E, Brunão, tem uma outra atualização aqui, exatamente em relação ao Winter 21, tá? É uma atualização para você que é fanático de código, gosta de escrever back-end, falando especificamente de Apex. O que acontece? A Salesforce vai criar um novo operador, é isso mesmo. Se você está ouvindo aí dos canais de áudio, é um operador que ele é no sinal de interrogação, tá? Então, como e onde vai ser usado esse operador e por que ele foi criado, tá? Quando dentro de código nós temos que acessar uma estrutura de objetos, e se você é admin só fazendo uma analogia em relação ao que você tem declarativo, por exemplo, quando você vai criar um campo fórmula e você está pegando um registro relacionado, eu estou fazendo uma fórmula dentro de conta e eu quero pegar a informação de um contato. Como que você acessa? Através de ponto, né? E trazendo isso para a realidade de código, geralmente nós manuseamos objetos dentro de uma linguagem orientada a objetos, igual o Apex, a todo momento. E muitas vezes, quando nós retornamos de algum serviço, ou nós temos algum outro método que nos retorna, ou nós temos uma consulta que nos retorna uma estrutura de objetos, o que acontece? Para que nós não tenhamos um null pointer exception, que é tão famoso não só em aplicações Salesforce, mas em qualquer linguagem de programação, nós temos que fazer uma tratativa com um if. Então, nós temos que verificar se o objeto ele não é nulo e depois verificar logo em sequência, num if aninhado, se o atributo desse objeto também não é nulo. E como que fica essa nova estrutura, que é muito interessante? Você vai economizar linhas de código, lembrando que no Salesforce nós gravamos um episódio ontem bem legal com o Rodolfo, que ainda vai ser publicado, mas
Lembrando que o Salesforce ele tem limitações no número de linhas de código escritas em Apex. Então, é bem legal que você vai precisar escrever menos, então você não precisa mais desses ifs verificando se o objeto é um atributo válido e se o atributo desse objeto ele é válido, ou seja, ele não é nulo, e nós podemos verificar essa propriedade logo diretamente no acesso. Então, como que ficaria? Seria o nome do objeto, interrogação, ponto, o nome do atributo. E se ainda eu tivesse uma estrutura ainda maior em relação a essa navegação por pontos, era só eu ir colocando o sinal de interrogação antes de colocar o ponto para acessar o próximo atributo, que o Salesforce automaticamente vai atribuir o valor desse objeto e desse atributo desse objeto, por exemplo, numa variável, se ele for diferente de nulo. Isso vai economizar linhas de código, isso vai evitar com que o seu código quebre através do erro de null pointer exception. E se você está interessado em saber mais do que a gente está falando, vai ter o link aqui para que você acesse os exemplos da documentação também. Certamente, para quem é desenvolvedor, vai economizar trabalho e vai trazer muito mais agilidade na escrita do código. Legal, né, Brunão? Cara, muito bacana, né? Você me conhece, meu viés é muito mais business, mas é sempre legal estar antenado, né? Até para quem hoje trabalha numa função de negócio, poder apoiar e orientar as equipes no melhor formato, cara. Então, eu acho isso muito bacana. Com certeza, e principalmente nesse apoio sempre tem gente que está começando, né? E Exatamente. uma maneira de apoiar quem está começando, mesmo você sendo mais de negócio, não sendo tão técnico a nível de código, você sabendo que tem a possibilidade, por que não mostrar para essa pessoa que está começando, né? Perfeito, Gui. E outra novidade, o Salesforce Ben, que é um blog bem famoso a respeito de Salesforce, divulgou o Treasure Hunt. O que é o Treasure Hunt? Basicamente, a Salesforce, quando vai lançar uma nova release, ela lança previamente uma caça ao tesouro para os usuários da comunidade descobrirem as principais features. Geralmente é naquela organização GS0, a instância GS0, na qual você tem um acesso prévio e a Salesforce não divulga o Release Notes. Ela fala para você, olha galera, está aí a org, acesse a org e nos fale o que você encontrou. Então essa é a famosa caça ao tesouro. Legal, né, Brunão? Cara, muito bacana isso, cara. Muito, muito bacana mesmo. É mais um esquema de não gamificação, mas um esquema de fazer você ter a intuição de buscar por Uhum. novas funcionalidades. E é exatamente o que o blog do Salesforce bem está trazendo, e ele está trazendo algumas novidades bem legais que ele encontrou. A primeira delas é você ter a possibilidade de utilizar recorde delete dentro dos flows. O que eu estou dizendo é que até então você não conseguiria utilizar, por exemplo, um flow para validar condições de deleção, igual, por exemplo, você teria dentro de uma trigger, tá? Então, agora você tem a opção de usar essa opção para também fazer alguma operação, ou validação, ou inserção de dados, ou deleção de dados, ou upsearch, quando um registro ele é deletado através de um flow. Certamente é mais uma iniciativa da Salesforce Low Code para que você utilize mais as funções declarativas e menos programáticas. Lembrando que programático é muito bom, principalmente para quem é desenvolvedor gosta de programar, mas a manutenção e a escalabilidade disso a longo prazo, ela acaba se Uhum. tornando um pouco pior. Então, quanto mais a gente conseguir utilizar o básico da plataforma, que é o out of the box, isso certamente é um grande ganho. O Flow se tornando cada vez mais parrudo, né, Gui? Exatamente. E se você é desenvolvedor e ainda não conhece como utilizar o Flow na prática, merece um tapinha na bunda, porque todo mundo, seja administrador ou desenvolvedor, tem que conhecer Flow. Porque, lembrando, antes de codificar, vem a questão do uso do declarativo. Então, se Perfeito. você não tem conhecimento, é desenvolvedor e não tem conhecimento que você pode fazer com Flow, existem módulos no Trailhead, Trail Mix no Trailhead, diversos blogs ensinando a utilizar o Flow de uma melhor capacidade. Isso te limita muito a questão de você ter que customizar telas e formulários muitas vezes. Então, se você aí não conhece Flow, tá na hora de começar a fazer a lição de casa, né, Bruno? Ô, Gui, vamos dar uma ajudinha pra galera. Vamos deixar o link do Trailhead, do Trail Mix aqui. Bora lá. A gente vai colocar o link aí para incentivar que vocês estudem Flow, hein, galera? Não tem mais desculpa.
Passando, Brunão, aqui pelas outras melhorias, tá? Agora, quando você está customizando uma Lightning Page, lembrando que não é layout de página que eu estou falando, é a Lightning Page, onde você arrasta os seus componentes padrões e customizados dentro de um registro. Agora, ele automaticamente o Salesforce faz uma análise de performance. Então, ele vai te dar um indicador em relação se a performance daquela página para renderização, para carregamento é boa. Então, é muito legal a hora que você está construindo ou modificando, ele já vai fazer essa análise para você e você tem a indicação se você está no caminho certo ou não. Mais uma vez, a Salesforce incrementando o uso do Lightning e trazendo e provando que o Lightning sempre é melhor. E outra coisa que nós temos aqui é em relação ao layout do Flow. Todo mundo que já fez bastante Flow sabe que é um saco ficar arrumando aqueles quadradinhos de ações e pontos de decisão para ficar bonitinho, né? Porque geralmente a gente faz um Flow que é um monstro e aí a gente acaba tendo que organizar naquele espacinho de tela, mesmo dando zoom mais, zoom menos, acaba sendo difícil. A Salesforce foi lá e inovou e está colocando o auto layout. Então agora essas preocupações acabaram. É só construir o Flow que automaticamente agora ele vai ficar organizado num layout bonitinho e muito mais fácil de mexer, né? Certamente mais uma melhoria aí em relação à usabilidade da ferramenta. Outro ponto interessante é em relação a debugs em flows. Então, até então, você só podia debugar um flow utilizando o usuário que estava construindo o flow. Então, eu, Gui, estou fazendo um flow e quero debugar esse flow. O contexto em que esse flow seria executado é exatamente com o meu usuário, com o meu perfil, né? E agora você pode debugar um flow exatamente utilizando outro usuário. Por que isso é legal? Tem um problema em produção, não consigo reproduzir com o meu usuário, quero debugar antes de fazer o fix. Vai lá, debuga com o user do cara que está reportando o erro, será mais fácil de você encontrar, né? Outro ponto legal é Trigger Flows on Record Conditions. O que é isso? Traduzindo, tá? Agora a gente pode disparar os flows com base em condições, muito similar ao que a gente já tem no Process Builder, tá? Antigamente o flow ele era disparado quando havia uma mudança no registro, quando um evento da plataforma ocorria, mas a gente não adicionava critérios. Então, por isso que muitas vezes a gente utilizava o Process Builder para fazer a lógica, e isso é até uma boa prática, e aí de dentro do Process Builder a gente chamava um flow. Agora a gente pode selecionar critérios de entrada para que esse flow também seja trigado, tá? Então é mais uma iniciativa, acredito eu, não tenho visibilidade de nada, mas acredito que com o passar do tempo a Salesforce vai investir muito mais em flow e deixar funcionalidades do Process Builder, igual hoje já existe, tá? A Salesforce não atualiza o Workflow, e estava atualizando só Process Builder e Flow Builder, né? E agora a Salesforce está investindo muito no Flow Builder. Acredito que com o tempo o Process Builder acabará sendo deprecário. E outra novidade bem legal, Essa é legal. se você tem um monte de relatório customizado aí, quando você cria um campo novo no objeto, o que acontece? Isso mesmo, você tem Não lá. entra no relatório. Isso aí, ó, Brunão fez a lição de casa, hein? Não entra no relatório. Suas dores de cabeça acabaram, tá? Tem uma opção agora lá nas configurações de relatórios e painéis que você pode adicionar automaticamente os campos novos criados no relatório. Não precisa mais editar o relatório customizado para que você tenha esses novos campos. Certamente é um grande Acabou ganho. aquele negócio de entregamos um campo novo na sprint, mas pô, meu relatório eu não consigo usar o campo. Acabou essa dor de cabeça para mim. Graças a Deus. Exatamente, Bruno. Foi pensado em você que criaram a ficha, hein? Com certeza, irmão. Outra grande novidade que a partir do momento agora que você acessar um novo objeto no Salesforce e clicar lá para ter a lista de campos, o que acontece? Você verá quais os campos foram deletados. Muito legal essa funcionalidade para você ter tracking do que aconteceu. Lembrando sempre que deletando um campo de um objeto tem uma série de causas que podem acontecer. Primeira coisa que você não vai conseguir deletar se você estiver utilizando em algumas referências, como campo fórmula, classes do Apex e tudo mais. Porém, há cenários como, por exemplo, no front-end de componentes, se você está acessando um campo e o seu source hoje não olha para isso, e se você apagar esse campo, você vai ter problema, tá?
Então é bem legal que agora eles colocaram um botão lá de deleted fields, de campos deletados, e você consegue ter um tracking melhor do que foi deletado de fato. Mas lembrando, deletar A campo gente, sempre com cautela. Se for apagar valor de campo inativo, que é melhor por causa de rastreio, né, do passivo, né, sempre evita apagar o valor de um campo. Ao invés disso, cria um valor novo de campo e desativa aquele valor para que o seu passivo não seja alterado. O que você ia comentar, Bruno? cadê o campo que estava aqui? Cadê? É uma pergunta muito comum de usuário, né? Parece que dormimos, acordamos e não temos mais o campo, né? Ué, mas você falou que ia me entregar uma melhoria e agora eu não estou vendo aquele campo que estava aqui. Exatamente, exatamente. Certamente é um grande ganho, principalmente com essas dores que o Brunão apontou. O oitavo ponto é que agora você pode rodar o Salesforce Optimizer. Não sabe o que é o Optimizer? Vamos lá. O Optimizer é um relatório fornecido pela Salesforce, muito inteligente, por sinal, que vai fazer um autodiagnóstico, e a gente sugere sempre que você rode o Optimizer dentro do seu ambiente produtivo para você ter um melhor retrato real da sua org, dos pontos de melhoria e evolutivos que você tem que fazer em relação à performance, em relação à migração de Classic para Lightning, em relação a débitos técnicos do seu ambiente. E é bem legal que agora você pode agendar o Optimizer para que ele rode mensalmente. Então, se você quiser ter uma visão da saúde do seu ambiente mensalmente, você não precisa ter ninguém rodando para você. Você pode schedular Caramba! ou agendar e automaticamente ele vai mandar o relatório no seu e-mail. Legal, né, Brunão? Cara, eu achei muito bacana. Acho que deixa de ser um item reativo, né? Da gente esperar uma reunião para falar dessa questão de org health, passa a ser um item mais proativo, né? Então você mesmo pode mensalmente, eu estou vendo aqui, receber como está o andamento e até verificar se seus planos de ação estão surtindo efeito. Achei muito legal. Exatamente. É muito legal e principalmente nesse viés de acompanhamento que você mencionou. E agora, galera, por fim, a última notícia através do seu ícone de engrenagem no lado superior direito, isso mesmo, onde você acessa os menus de configurações do Sales e de Service. Você pode acompanhar agora o gerenciamento das suas licenças. Interessante, né? Se você tinha dificuldade em acessar suas licenças, ter maiores informações, essa é a oportunidade de uma maneira bem simples e rápida de você clicar lá no ícone de engrenagem e ver mais informações sobre a sua subscrição. Então não vai ser por falta de opção de ver quais são as licenças que você tem que você vai ficar sem usar, né, Brunão? Exato, eu acho que aí gera um controle bastante legal para o time de acessos, né? Para poder verificar essas informações. Então, eu acho muito legal e uma funcionalidade que está na cara do gol, né? Não tem segredo. Clicou na engrenagem e você já visualiza essa informação. Se você quiser esquecer o quanto você paga para usar o Salesforce, agora não tem como, Brunão. Vai clicar no ícone No de engrenagem chance. e já vai ver o link. Com certeza, irmão, com certeza. E, Brunão, acredito que sejam essas notícias para hoje, notícias bem fresquinhas que certamente vão agregar aí a nossa comunidade. Não, com certeza, Gui. A gente faz a curadoria durante a semana para poder trazer essas notícias para vocês e para que isso aqui seja um canal para manter vocês antenados do que está acontecendo na semana, seja meetups, seja cursos, seja features novas, seja features desabilitadas, seja notícias do mercado. Esse é o nosso intuito, certo, Gui? Certinho, Brunão. Esse é o nosso propósito aí para ajudar vocês, galera. Perfeito. Pessoal, amanhã essa news vai estar disponível tanto no canal do Gui, né, no canal Salesforce Brasil, e aí sigam ele lá para sempre receber as notícias, entrevistas, hands-on que o Gui faz, é muito bacana o canal, e também no nosso podcast que você já conhece, Spotify, seguir para poder receber, e no Apple Podcast, 5 estrelinhas para ajudar o nosso time a alcançar cada vez mais Trailblazers. Certo? Certinho, Brunão. Acompanha a gente Gui, aí, galera. muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Te vejo semana que vem. Até mais, Valeu. Brunão. Prazer sempre falar com você. Até mais, galera. Valeu, gente. Obrigado.